Olá malta, o meu nome é João Simões, este projeto é o Quebra Conduta, é um projeto que foi criado entre amigos com o objetivo de discutirmos temáticas em voga, tudo o que achamos que merece ser debatido, assuntos que vão desde a economia à cultura, desde o desporto à política, desde a sociedade ao lazer, tudo vai ser debatido aqui entre amigos. De uma forma amigável, mas ao mesmo tempo com o principal objetivo de criarmos conteúdo. Temos aqui um painel muito interessante, mas ao mesmo tempo muito heterogéneo também. E precisamente por isso é que nós decidimos criar este belíssimo projeto. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar aqui o Jaime, é um rapaz com 24 anos, é jornalista, é um rapaz revolucionário, um rapaz com ideias criativas, com ideias fora da caixa, que nos vai apresentar aqui a ideia dele acerca do assunto que vamos discutir hoje. Em segundo lugar, apresentar aqui o Fábio Coutinho, é um rapaz licenciado em gestão de empresas, tem 27 anos, é um rapaz da social-democracia, que também nos vai apresentar aqui as ideias dele. Em terceiro lugar, e não menos importante, temos aqui o Zé Pedro, é gerente de uma empresa, é licenciado em Economia e tem 27 anos. Pessoal, o tema para hoje vai ser, como é óbvio, e não podia ser outro, o Covid-19. Não tanto o que é, qual é que é a sua gênese, mas um pouco o reflexo disso nas várias dimensões. Em primeiro lugar, a economia, em primeiro lugar, a comunicação social, em segundo lugar, a economia, em terceiro lugar, a sociedade, em quarto lugar, a política. Vamos discutir aqui várias ideias que podem ser importantes sob o ponto de vista prático, essencialmente prático, num assunto que está tão em voga e neste momento há várias teorias, há várias ideias, mas nenhuma delas é fidedigna o suficiente para nós nos suportarmos nela. Jaime, em primeiro lugar, para ti, como é que tu achas que a comunicação social está a lidar com a forma como deve divulgar este assunto e quais é que eram os moldes que para ti seriam os mais corretos? Bom, olá a todos. Assim, no geral, olhando sobretudo para os média mainstream, os média tradicionais e etc., eu acho, sobretudo, na minha visão das coisas, que nós, enquanto seres humanos, apreendemos a realidade, sobretudo, através de narrativas. E, por norma, quem conta as narrativas é quem tem o poder para as contar. E, portanto, eu levo sempre com um grãozinho de sal algumas coisas que se têm visto nestes tempos do Covid, sobretudo dando o exemplo da SIC, que é um órgão de comunicação que também tem ligações que são conhecidas aos poderes estabelecidos, nomeadamente pertencer a um grupo, o Grupo Empresa, fundado por um antigo primeiro-ministro, fundador do PSD e membro dos Bilderberg, e olhando para esse exemplo, nós o que vemos na SIC é uma narrativa extremamente paternalista, de jornalistas como o Bento Rodrigues e principalmente o Rodrigo Guedes de Carvalho, foi aquele que mais se evidenciou nessa visão que eu chamaria de culpabilização constante das pessoas que não cumprem os preceitos aconselháveis nesta fase, que existem, claro que sim, eu também sou totalmente a favor do confinamento e etc., mas acho que este não seria o momento para os média estarem a colocar numa posição de culpabilizar as pessoas, de contarem histórias, como vimos no telejornal, de já me disseram que houve um gajo que estava na farmácia e espirrou mesmo para o pé da outra pessoa e não sei o quê, porque essa narrativa é uma narrativa de culpabilização das pessoas pelo próprio vírus, quando o vírus é um problema comum de toda a humanidade, vai servir depois para sustentar aquilo que eu antevejo como uma narrativa de que vão pagar os do costume quando houver uma crise económica que sabemos que se vai seguir a isto. E depois temos a outra questão, que também já é natural, que é saber que neste momento, obviamente, o importante era não espalhar o pânico de forma nenhuma, devem haver
deve haver uma publicitação das medidas a tomar e do que as pessoas devem fazer, e claro que isso aí é importante, mas deveria haver também o cuidado de não estar constantemente a bombardear as pessoas com estas imagens negativas e terríveis que todos temos assistido. E, nesse aspecto, claro, que um órgão como o Correio da Manhã também tem chegado a conseguir escavar ainda mais fundo naquilo que é o fosso da ética jornalística, da deontologia jornalística e da ética humana em geral, com títulos, por exemplo, como Jovem passa ao Covid-19 à avó e mata, coisas deste género. Tudo o que era importante evitar nesta altura, assim como a famosa fake news que foi emitida na SIC, em pleno telejornal e com direito a comentário também do Rodrigo Guedes de Carvalho, que apelava a um clichê, do reforço do poder, que é imagens de pessoas em Londres a destruírem montras e etc., e na verdade isso aí não correspondia à realidade, eram imagens antigas de arquivo, não houve qualquer situação desse género. Portanto, essas são as críticas que eu poderia deixar aos médias neste momento, e acho que o papel da comunicação social neste momento se calhar era informar, claro, sobre esses assuntos, mas sem cair no pânico que é induzido por uma vontade de alcançar mais audiências ou mais visualizações ou mais cliques ou mais vendas de jornais, para estar antes de uma forma não paternalista a informar as pessoas e, por vezes, até variar um pouco mais o conteúdo para também deixar que as pessoas deixem de banalizar esta situação do Covid, porque uma coisa que acontece sempre nos médias é a banalização daquilo que é repetido ad infinitum, e no caso do Covid-19 assistimos antes de haver o primeiro caso em Portugal, constantemente estávamos a ouvir falar em casos suspeitos, até que quando finalmente estivemos perante a epidemia a sério, acontece um bocadinho o caso do Pedro e do Lobo, não é? Da banalização daquilo, porque já ouvimos falar tanto naquilo e não era nada, quando realmente acontece não tem o mesmo efeito sobre as pessoas. Obrigado, Essencialmente é Jânio. isto. Obrigado, Jânio. Zé Pedro, quais é que achas que vão ser as consequências económicas, aquelas que já estão a começar a acontecer, mas qual é que achas que vai ser o topo da consequência económica? Até onde é que achas que isto pode ir? Principalmente em países como o nosso, em países como Espanha, em países como Itália, que estavam num crescimento, principalmente Portugal, estava num crescimento até moderado, perspectivava-se um crescimento aceitável, e depois desta situação, o que é que nós podemos esperar para Portugal em específico e para estes países latinos? João, em primeiro lugar, é importante realçar a questão que, da forma como, essa é a pergunta mais importante nesta fase, a seguir à vida das pessoas. Nesta fase nós estamos aquilo que nós esperamos é que nós salvaguardemos ali aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde e tudo aquilo que é a atividade económica. Agora, a grande questão aqui é a forma como nós vamos dar a resposta, e isso é que vai ver até onde é que nós podemos ir, as medidas que irão ser tomadas. Naturalmente que aquilo que nós assistimos até agora foi a um contexto, uma revisão logo em baixa da questão do desemprego e do crescimento económico, não é? Nós estávamos a falar num crescimento económico à volta dos 2% para a nossa economia, que o Banco de Portugal pronunciou-se a semana passada, estima que a recessão vai estar na ordem dos 3,7%. Eu relembro que mesmo nos piores anos da crise, nos piores anos da Troika, nós tivemos uma recessão de 4% no máximo. Nós já ouvimos falar, ainda que sem dados concretos, o INE, por exemplo, em recessão na ordem dos 10%, que é uma coisa nunca antes vista. Naturalmente, isto vai tudo depender das medidas que irão ser tomadas, quer pelo nosso governo, quer pela União Europeia. Nesta fase é prematuro e naturalmente não consigo dar uma resposta concreta a isso,
porque nós estamos muito dependentes, portanto ainda estamos numa fase muito inicial. Eu acho que aquilo que o nosso governo e que a União Europeia, e assim como os outros governos dos outros países, têm estado a fazer, é conter ao máximo e a dar prioridade máxima à questão das vidas das pessoas, naturalmente, e a resposta económica será dada numa segunda fase. Agora, aquilo que me parece é que, desde logo, e falando aqui ao nível de alterações, a nossa economia era uma economia, esse crescimento muito assente e muito suportado naquilo que era o papel do turismo, não é? E que a partir daí há logo um forte revés na nossa economia. Em segundo lugar, depois há aqui uma questão que tem a ver com o consumo interno e com a questão da dívida pública, não é? O governo irá certamente necessitar de aumentar os seus gastos e nessa lógica o financiamento da economia, vamos ver até onde é que o governo pode ir. Eu penso que a prioridade do governo, e que é a única forma de contrariar isto, será dar mais liquidez às famílias, e todas as medidas que nós temos visto têm ido ao encontro dessa situação. Quer com a questão do crédito à habitação, quer com a questão do suporte de parte das despesas nas baixas de apoio à família, ou no caso das pessoas necessitarem de quarentena. É assim, e porque neste aspecto, não é? Quer os motores da nossa economia, portanto, sem turismo, com as exportações diminuírem, e no único motor que pode suportar a nossa economia será necessariamente o consumo interno, sendo que as pessoas estando confinadas a casa, ainda o consumo interno com certeza também não aumentará. Haverá aqui certamente portanto, há aqui várias questões que são muito importantes de serem respondidas, mas que ainda é muito cedo para averiguar, até porque há depois duas situações muito importantes, que é até onde é que isto vai durar. Será fundamental. Quanto mais depressa nós conseguimos conter a situação, mais depressa conseguiremos recuperar o ritmo da nossa economia. E depois outra questão, não menos importante, que é se irá ou não haver um segundo surto, não é? Que também já se falou dessa possibilidade de haver ali no inverno um segundo surto, e isso dificultará naturalmente a resposta na nossa atividade económica. Ok, Zé, obrigado. Fábio, nível social, como é que achas, o que é que achas que eu, sem querer influenciar a tua resposta à pergunta que eu ainda não fiz, quais é que achas que estão a ser o modelo político, o modelo social, político-social, com que nós, enquanto sociedade, pelo qual nós nos estamos a reger nesta situação, achas que há uma facilidade do povo em ser participativa, em querer mudar este tipo de comportamentos, até mesmo culturalmente aceitarmos que já não nos podemos cumprimentar como o fazíamos antes? Tu achas que isto vai alterar o nosso padrão de comportamentos a nível social, a nível cultural? Bom, eu penso que não, acho que isto aqui é um surto, não é? E as coisas vão começar a acalmar, e quando as coisas começarem a acalmar, acho que o pessoal vai todo voltar à vida normal como antes o faria, com algumas precauções e tal, como é feito. Depois do 11 de setembro o pessoal teve mais atenção com os aviões, portanto nós vamos começar a ter mais atenções com certos padrões de vida, como é evidente, mas não creio que haja uma mudança radical. No aspecto político, eu há dias ouvi um comentador a falar da possibilidade de haver um bloco central, isto era do PS e o PSD se unirem para fazer governo. Isto acho que deixou o Rio Rio numa posição muito frágil, no sentido em que o Rio Rio é um líder estatal, de Estado, mas se houver um bloco central, como a economia vai sofrer, vai haver uma grande crise económica e isso tudo, acho que os extremos vão começar a crescer se houver esse bloco central. Por outro lado, se não houver o bloco central, o PSD será acusado de não ser estatista, não é? Vamos ver como é que isto aqui vai correr, vamos ver como é que isto aqui vai lidar. Vamos ter que deixar de lado a saúde pública contra a saúde privada. Acho que os partidos deviam começar a pensar
antes de falar deviam refletir e só depois deviam falar dos problemas para o futuro, que isto aqui ainda está muito, muito precoce. Como falaste há pouco e bem, vai haver um surto maior ainda, o número de casos vai começar a crescer, o número de mortes vai aumentar e não sabemos como é que vamos lidar com isto. Eu queria só fazer uma pequena análise daquilo que o José falou há pouco. A recessão dos 3,7% que o Banco de Portugal aponta, eu acho que é uma versão muito, muito, muito otimista e não sei porque é que eles apresentaram esse valor. Não consigo de certo entender. Acho que o desemprego vai passar os 10%, porque isto aqui é uma crise na oferta e é uma crise na procura. É uma coisa que se calhar nunca vivemos e não sei ao certo como é que vamos sair daqui. Acho interessante a forma como nós, enquanto não sei como é que posso dizer isto, mas nós, enquanto políticos de bancada, nós estamos a aceitar este tipo de medidas, fazemos as nossas previsões para um futuro muito próximo e até para um futuro a longo prazo, mas o que é facto é que as famílias e as empresas, designadamente as pequenas, e até aquelas que eu conheço algumas que foram criadas há pouquíssimo tempo, como é que esse tipo de famílias e como é que essas empresas vão conseguir lidar com esta situação? Quais é que vocês acham que pode ser as respostas governamentais a todas as dimensões e principalmente as mais importantes? Olha, começas aqui pelo layoff, que ainda hoje sofreu mais uma alteração. Portanto, já é o quarto layoff que é lançado e acho que cada alteração que tenha vindo a ser feita está a ser cada vez melhor. É engraçado que o primeiro layoff, o primeiro e o segundo foram lançados, dava às empresas a possibilidade de recorrer a este mecanismo se nos últimos 60 dias tivessem tido uma quebra de faturação de 40%. Ora, uma empresa que pede a meados de março um layoff, se recorremos a 60 dias, vamos para meados de janeiro. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, não houve uma quebra que justificasse isso. Portanto, acho que essa medida não tinha qualquer tipo de sentido. E, por um lado, iria prejudicar os pequenos negócios, por outro lado, iria aumentar as falcatruas, porque é muito fácil. Nós agora mandamos as empresas, pedir aos contabilistas notas de crédito, a mercadoria sai, mas não entra ninguém para a empresa, a faturação baixa e pode levar a mecanismos um pouco éticos, vá. E eu acho que os bancos vão ter um papel muito importante nesta crise, que nós aprendemos com a crise de 2008 e com a crise de 2011, que os bancos precisam de liquidez para garantir a sustentabilidade das empresas, porque não há economia sem empresas. Zé, queres responder ao Fábio? Queres dar a tua anotação acerca de... É assim, eu penso que o Fábio falou de duas ou três questões muito, muito importantes. Em primeiro lugar, falar aqui um bocadinho sobre esta questão do Bloco Central e do crescimento dos extremos. Eu penso que mais do que a possibilidade de haver ou não um Bloco Central, é importante nós focarmos nesta altura no crescimento, na possibilidade de crescimento dos extremos, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, sendo que nós, em Portugal, ao longo dos últimos tempos, a extrema-esquerda não tem tido um grande crescimento, mas sim a extrema-direita, e isso é preocupante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas hoje saiu uma sondagem que dizia que mesmo neste cenário de crise o Chega aproximou-se do Bloco de Esquerda e, aliás, chegou mesmo a ultrapassar o Bloco de Esquerda e tornou-se a terceira força política no nosso país, tornando-se a terceira força política no nosso país. Eu penso que há aqui duas questões que são fundamentais. Uma, que o Fábio falou e bem, a questão da previsão dos 10%, 12% para o desemprego. Todos nós sabemos aqui o papel que, mais uma vez, volto a referir, o papel que o turismo desempenha, e depois na forma também como as empresas vão reagir a este cenário. Ora, as empresas certamente optarão aqui por um regime que, aliás, já têm estado a fazer de teletrabalho, não é? A nossa restauração tem sofrido desde já um processo de transformação que já está a acontecer também para por exemplo, os sistemas de takeaway. Portanto,
há aqui claramente, portanto, todo isto pode levar a um crescimento do desemprego. Estes cenários de crise do desemprego, por si só, já são propícios ao crescimento das extremas, dos extremismos, mas há aqui um outro cenário e outro indicador, e que aqui até ligando um bocadinho com aquilo que o Jaime também falou, que é o papel da comunicação social, pode ter ou não no crescimento deste tipo de ideologias políticas. Estamos a falar de uma crise que é de saúde pública, não é? Que começou na China e que, inclusivamente, quer dizer, todos nós temos visto a forma como podem aqui propiciar-se crescimentos da xenofobia e de outro tipo de argumentação ideológica, não é? Muito associada a extremismos. A forma como a comunicação social e como os nossos líderes políticos reagirão é que ditarão ou não o crescimento dessas ideologias. Agora, aquilo que eu penso que é fundamental é não, isto, neste momento, isso é de facto propício e nós temos de estar atentos a essa situação de forma a salvaguardarmos aqui a nossa democracia e até a nossa cultura, como o Fábio dizia. Como nós a conhecemos. Exatamente. Obrigado, Zé. Obrigado, Fábio. Jaime, esta possibilidade que começou a ser dita aqui pelo Fábio e foi desenvolvida um pouco aqui pelo Zé, a criação de um bloco central como resposta a esta calamidade, que é mesmo assim, isto parece ser viável ou achas que há outras possibilidades? Estavam a falar numa consequência política que também é uma consequência social, que é o crescimento dos extremismos, que no fundo nós na nossa história já vimos que pode ter consequências nefastas. Qual é que é a tua opinião acerca disto? Bom, eu, pela minha visão do mundo, considero que esta é uma oportunidade soberana, sobretudo para termos uma mobilização popular, uma mobilização civil coletivista, para abandonarmos formas de poder da qual somos alvo de opressão, não é? Que são sobretudo formas de poder altamente hierárquico e formas de poder que colocam o economicismo à frente da vida das pessoas. E acho que este caso do Covid-19 foi um exemplo extremamente... foi um exemplo de democracia, na verdadeira acessão da palavra, na minha visão, porque é algo que pode calhar a qualquer pessoa e que, portanto, para muitas pessoas poderá ter feito ver que não faz sentido nós assentarmos a nossa sociedade num modelo hiperindividualista, quando na verdade vamos ter ameaças globais. Temos agora esta do Covid-19 e no futuro vamos ter as alterações climáticas que até vão fazer parecer esta doença como coisa pouca, e o que nós precisamos é de soluções coletivas e, na minha opinião, não as vamos encontrar no business as usual do hiperindividualismo em que nós vivemos nas democracias neoliberais. É claro que o que eles estão a dizer é verdade, poderá haver uma ascensão, a que a mim me preocupa naturalmente é da extrema-direita, mas isso tem sobretudo a ver com a falta de soluções que nós encontramos neste momento no capitalismo para as pessoas se sentirem identificadas com soluções para este problema, porque acho que não vai haver espaço nesta altura para serem implementadas medidas de austeridade como foram na crise económica. Acho que já ninguém estará disposto para voltar a ser receptáculo de culpas, isto no que toca à massa trabalhadora. Esta, pelo menos, é a minha visão. Na minha visão, é uma oportunidade soberana para construirmos formas de poder descentralizadas e de redistribuição de riqueza e de poder, e que não poderão ser de todo tomando como exemplo a China, que é um país ditatorial, não é? Obrigado, Jaime. Fábio, um plano Marshall para a Europa, a União Europeia, como principal agente
financeiro para o nosso país, para os países mais fustigados? É bem possível. Agora a questão é, de onde é que vem esse plano? Será que vem da China? Se vier da China, não sei se será boa ou será más notícias, não é? Porque se a China nos comprar a dívida, se a China descobre a cura, se a China ganha a hegemonia de ser o país mais importante, não é? O globalismo muda. Isso pode ser um pouco assustador. Portanto, eu acho que a União Europeia devia estar unida e até a própria Alemanha se podia investir, porque eu não consigo perceber como é que a Alemanha iria perder se nos emprestasse dinheiro para comprar dívida. Eles até ganhavam dinheiro com isso, não é? Mas sim, necessariamente tem que vir um plano Marshall, porque o FMI não vai conseguir responder a tudo, a austeridade vai ter que vir porque como vamos precisar de dinheiro para dar vida à economia, isto aqui vai ter consequências e apesar de não sermos nós os culpados, mas vamos ter que acartar com as consequências como sempre foi. Zé, neste momento considera-se que mais dia, menos dia, o epicentro do Covid-19 vai ser nos Estados Unidos da América. Já tem mais de 100 mil infectados. Temos de ter em consideração que a China em 4 meses teve cerca de 85, 90 mil. Os Estados Unidos vão ser fortemente fustigados. E de certa forma há quem diga que o Donald Trump está a relativizar o problema e acha que na Páscoa a economia já vai retomar a normalidade. Depois de 89, com o final da Guerra Fria, quem cresce verdadeiramente no cenário internacional são os Estados Unidos da América e a maioria dos países da Europa ocidentalizam-se. Okay? A cultura é basicamente a cultura norte-americana do capitalismo, do fast food, como nós o conhecemos. Tu achas que isto pode, de certa forma, influenciar a geopolítica mundial e principalmente de que forma é que isto pode prejudicar os Estados Unidos e, de certa forma, beneficiar a China? Ou o orientalismo, digamos assim, quando a doença vem de lá, mas eles já estão a crescer, os Estados Unidos ainda está agora a receber a doença. Como é que achas que isto pode alterar os padrões geopolíticos? Aquilo, lá está, isso depende muito das respostas que serão dadas. Para já, aquilo que me parece claro é que, em termos económicos, quem está a lidar melhor com a situação foi a primeira a ser fustigada, mas também já está a produzir e a exportar, nomeadamente tudo o que é máscaras e tudo o que é material associado, é naturalmente a China. Agora, nós acreditamos, todos temos que acreditar que a solução vai ser encontrada rapidamente, não é? Nós vamos ultrapassar este período e depois como é que vamos lidar com a situação? Quer dizer, nós enquanto Europa temos a resposta que vamos dar, não é? Nós estávamos a falar há bocadinho do plano Marshall, da lógica de um plano Marshall. Eu penso que isso teria que ser sempre numa segunda instância, porque neste momento aquilo que os países estão a fazer, não obstante, a primeira resposta enquanto União Europeia que foi dada foi ou seja, o final da limitação do déficit orçamental, não é? A Europa permitiu aos Estados-membros que o Tratado Orçamental não seja cumprido, aboliu os limites, mas, no entanto, nós ainda estamos a lamber um bocadinho as feridas daquilo que foi a última crise e aquilo que me parece é que os Estados não se estão a alongar muito, precisamente com receio daquilo que virá a seguir, a questão das crises da dívida pública. Naturalmente que aí, e essa seria o passo ideal, a lógica das Eurobonds, não é? Que esta semana causaram grande alarido na reunião do Conselho Europeu, mas que de facto é a resposta que faria mais sentido de forma a fazer com que o dinheiro chegasse e permitisse dar uma resposta mais cabal enquanto União Europeia. Depois os Estados Unidos, aquilo que me parece que estão a fazer claramente, porque essa tem que ser a prioridade nesta fase, é aumentar a liquidez das famílias e colocar dinheiro no bolso das famílias. Os Estados Unidos avançaram com a medida de passar cheques diretamente às pessoas, também foi uma coisa que não se vê todos os dias, não é? Aliás, nunca se viu. Estão a avançar com essa medida para poderem dar uma resposta verdadeiramente rápida. Aliás, eu penso que os Estados Unidos, ao contrário daquilo que aconteceu generalizadamente na Europa,
o que os Estados Unidos fizeram foi colocar em primeiro lugar a economia. Quando na Europa, pelo menos em Portugal, tanto em Itália, porque nem sequer deu tempo, aquilo propagou-se tão rapidamente, e em Espanha também não, o que se colocou em primeiro lugar foi claramente a saúde das pessoas. Aliás, eu penso que tu falaste também na tua pergunta na questão do Donald Trump ter relativizado um bocadinho a questão. Eu penso que isso é mais uma daquelas questões dos líderes populistas, não é? Nós não assistimos só a isso da parte do Donald Trump, assistimos a isso da parte do Donald Trump, assistimos a isso da parte do Jair Bolsonaro, assistimos a isso da parte inclusivamente do Boris Johnson, e quer dizer, e todos nós assistimos a isto impávidos em serenos. Agora, como é óbvio, e respondendo especificamente à pergunta que me colocaste depois desta contextualização, a geopolítica irá mudar, não é? Quem sair daqui mais rápido, quem conseguir sair de uma forma mais controlada, irá ter aqui uma ascendência sobre os outros. Agora, naturalmente, os Estados Unidos têm um poder económico enorme, a Alemanha, num contexto de facto, o avanço na União Europeia, porque eu considero, inclusivamente, que este projeto, que esta questão pode colocar em causa o futuro da União Europeia. Eu penso que esta é, de facto, a prova dos 9 para a União Europeia. Nós já assistimos a uma crise do sistema financeiro em 2008 que não foi bem resolvida. Nós assistimos a uma crise da dívida pública logo a seguida que não foi bem resolvida. Nós assistimos a uma crise dos refugiados para a qual nunca houve uma verdadeira resolução europeia. Nós assistimos à saída do Reino Unido, que foi da forma que todos nós vimos. Quer dizer, se a União Europeia não for verdadeiramente capaz de resolver esta questão, as pessoas vão começar a questionar-se se a União Europeia não serve para isto, para que é que serve a União Europeia? E, portanto, neste contexto e neste cenário, naturalmente as relações económicas e políticas entre os países serão alteradas e a geopolítica alterar-se-á de uma forma nunca antes vista. Esta é a minha opinião. Fábio, a hegemonia dos Estados Unidos. Antes de ir para a hegemonia dos Estados Unidos, isto aqui trata-se de uma corrida, a ver quem é que é o primeiro que consegue sair, e é triste que seja uma corrida, que isto se faça uma maratona. O surto aparece na China e parece que vai de este para oeste, passa pela Europa, e a seguir se calhar será os Estados Unidos, o Brasil e esses países da América a sofrerem com uma vaga maior do que estão a sofrer. A globalização falhou muito neste aspecto, porque quando o vírus sai da China e começa a ir forte para o Irão e para a Itália, não houve apoios, como por exemplo, o Brasil podia ter mandado pessoal qualificado, médicos, enfermeiros e isso tudo, para esses países, para aprender e para ajudarem, e depois quando o surto chegasse aos países de origem, neste caso o Brasil, já estariam mais preparados, e os países que foram ajudados entravam no sistema de interajuda, e o surto, isto aqui se ia resolver com uma facilidade imensa, porque a nossa vantagem, sermos humanos, é conseguirmos comunicar, e o vírus, quando está na Coreia do Sul, não consegue comunicar com o vírus da Itália, não é? A Alemanha e outros países poderosos, no caso a Alemanha, que acho que é o 5º país com mais casos, é o país que tem mais camas de unidade de cuidados intensivos por habitante e fabrica ventiladores, não ajuda, não... Isto aqui que trata-se da guerra do risco com os pobres, nós e eles, é a grande falha da globalização, está a ser essa, e é triste que seja assim, porque os países mais pobres são os que vão estar a sofrer. Nós vimos em Portugal, se calhar as pessoas mais pobres são as que vão estar a sofrer, e temos em Portugal extrema pobreza, como pessoas que arrumam os carros, o pessoal sem abrigos que já não tem quem lhes dê comida ou com tanta frequência, e parece que não há caricidade para esse tipo de pessoas, não é? E para esse tipo de situações. Qual era a pergunta? Desculpa. Era mais ou menos a mesma para o Zé. Qual é que era a tua opinião acerca da forma como os Estados Unidos podiam sair afetados da forma geopolítica? Foi um pouco aquilo que tu disseste, não faz? Pois é isso. Acho que vão sair muito afetados. Claro. A China está a começar vai ganhar a hegemonia. Tem um presidente em que metade da população confia nele, outra metade não confia. Já está farto de mentira.
os Estados Unidos da América está numa situação um bocado complicada. E o Reino Unido, não sei se não está arrependido neste momento de ter tomado a decisão que tomou. Jaime, achas que os ingleses estão arrependidos de terem saído da União Europeia? Não, eu não diria isso. Eu não diria isso. Acho que porque a União Europeia, lá está, como estávamos a dizer, falhou em toda a medida, e eu concordo muito, tanto com o que o Zé estava a dizer, que estes fracassos da União Europeia são sucessivos, e posso ainda acrescentar ainda a questão climática, onde também tem falhado constantemente. E concordo também com o que o Fábio estava a dizer, que não houve coordenação médica global, e na União Europeia ainda havia mais obrigação de ter havido uma resposta médica conjunta que não existiu, e o que ele está a dizer relativamente ao material que os países mais ricos da Europa possuem, que poderia ter sido disponibilizado, sobretudo à Itália, não é? Onde houve o colapso total do Sistema Nacional de Saúde, e isso não aconteceu. Isso colocaram-se todos os países europeus um bocadinho naquela de nós até temos isto a mais, mas olha, não vamos emprestar porque no futuro pode-nos fazer falta. E isso claramente que é um falhanço completo da União Europeia enquanto instituição, que na minha ótica acontece porque a União Europeia funciona sobretudo como uma empresa e não como um aglomerado de países. Eu sou, na minha visão do mundo, todo eu a favor do internacionalismo e da solidariedade entre os povos e dos apoios mútuos e da liberdade de circulação e etc. Mas, de facto, a União Europeia, enquanto instituição, não se tem demonstrado capaz de contribuir para nenhuma destas questões. Portanto, nesse sentido, acho que a tendência até será haver mais países a fazerem o mesmo que o Reino Unido, dependendo depois muito daquilo que vai ser a resposta da União Europeia à crise económica. Só acrescentar aqui umas coisas em relação à América. Acho que este tem sido um momento também em que caiu a máscara a muitos dos líderes populistas, como estava a dizer o Zé. Isso aconteceu tanto ao Trump como ao Bolsonaro, como até ao próprio Boris, embora seja mais soft que esses outros dois. Ele também, no fundo, é um demagogo, na minha visão, e o Reino Unido também vai pagar um pouco o preço por isso. A América, naturalmente, para mim é um exemplo daquilo que é o problema de um país não ter um Estado social, o quão grave é um país não ter um Sistema Nacional de Saúde. Ainda ontem... Deixa-me só, desculpa lá, Jaime, deixa-me só dizer uma coisa. Eu vi uma notícia, e provavelmente vocês viram também, em que houve uma pessoa que morreu à porta de um hospital porque não tinha seguro de saúde. Ok, isto é top. Claro, okay? claro. Isto é nós não respeitarmos a dignidade humana. Nós, no fundo, valemos todos a mesma coisa, mas, pelos vistos, nos Estados Unidos há uns que valem mais do que outros. E nós criticamos tanto o nosso Sistema Nacional de Saúde, mas temo-lo, e há quem não o tenha. Claro, o problema do nosso Sistema Nacional de Saúde é a forma como tem sido atacado ao longo dos últimos anos, como tem sido depauperado, não é a sua existência, pelo menos na minha ótica. E depois acrescentar uma coisa em relação ao que o Zé estava a dizer, dos Estados Unidos passarem esse cheque, que até seria, penso que seria só uma vez, de $1000 ou coisa parecida, enquanto que na Europa existe essa ideia, que é o rendimento básico garantido, que é uma ideia que até poderá fazer muito mais sentido no futuro, quando houver automação do trabalho, e que é uma ideia que já teve, por exemplo, sujeito à votação no Parlamento Suíço, e que agora volta a surgir neste contexto, mas como forma de um rendimento básico garantido de emergência, que era basicamente esse estímulo que vai ser colocado na economia, em vez de ser colocado na mão dos bancos, em que sabemos que depois eles vão administrá-lo consoante também os compadrios que existem entre grandes empresas e bancos no acesso a crédito, e
muito dele poderá acabar mesmo em paraísos fiscais, que foi o que aconteceu na crise económica de 2008, em que grande parte do investimento estatal europeu, não é, dinheiro de todos os contribuintes europeus, acabou depois em paraísos fiscais pela forma como foi colocado na economia através da banca, e o rendimento básico garantido que pretende é estimular o consumo, dando esse dinheiro às famílias, não uma vez como está a ser feito nos Estados Unidos, mas ao longo de um período de vários meses. Ok, obrigado, Jaime. Há aqui uma questão que eu acho realmente importante e que extrapola um pouco a dimensão política e social e económica. Tem mais a ver com a forma como nós lidamos com os outros. O Covid-19, quer queiramos, quer não, vem influenciar os nossos comportamentos para com os outros. E, na verdade, nós dizíamos que esta sociedade não valoriza os outros, não valoriza os próximos, estamos mesmo interessados em retirar algo da outra pessoa quando nos aproximamos dela. Eu acho que este paradigma vai mudar. Todos nós podemos dizer aquilo que eu vou dizer, que é: eu neste momento estou em casa com a minha mãe, com o meu gato e com a minha namorada, e parece que valorizamos mais agora e temos tempo para fazermos aquelas coisas que nós estávamos constantemente a adiar, que é: eu agora a seguir vou trabalhar nisto, eu a seguir vou fazer desporto, eu a seguir vou estudar, eu a seguir vou estar com a família, eu a seguir vou ver aquele programa que sempre quis. Eu sou-vos sincero, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais os outros. Gostava de ouvir um bocadinho a vossa opinião acerca disto, já vai extrapolar um pouco aquilo que estávamos a discutir, mas também é importante, porque eu acho que há mudanças comportamentais que vão afetar-nos necessariamente. Zé, o que é que achas? Bem, João, como é óbvio, nós estamos aqui a falar de um marco histórico. Isto não há como... Nós não podemos prever. Aliás, todas as perguntas e todas as respostas que temos aqui vão precisamente nessa cena. Nós não podemos prever até onde é que isto vai, mas é claramente certo que vai mudar o mundo. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isto, que haverá um mundo antes disto e depois disto. Tal e qual como provavelmente o fenómeno histórico mais parecido com esta situação terá sido a peste negra, não é? Que também mudou o mundo na altura, precisamente em termos, comparando com uma razão de saúde pública, não é? Agora, aquilo indiretamente, respondendo diretamente à tua pergunta, eu penso que não é à toa, inclusivamente focando também num ponto que já foi falado também pelo Jaime, não é à toa que nós vimos que, por exemplo, ainda hoje vi uma notícia que na Avenida da Liberdade a poluição diminuiu em cerca de 60%, não é? Em Itália e em Veneza os peixinhos voltaram aos canais como efeitos da redução da poluição. É assim, eu acho que, e aqui sim, aproveitando até esta situação, podíamos preparar-nos para dar uma resposta cabal não só à situação do Covid-19, mas também às alterações climáticas. E, no fundo, construirmos aqui alguns novos pilares essenciais na nossa sociedade. Agora, nessa lógica de valorização, quer dizer, eu penso que todos nós descobrimos novas formas de nos aproximar e acelerarmos aqui um processo que já estava a acontecer por si só naturalmente. A forma por exemplo, nós estamos aqui os quatro a falar através de videoconferência, não é? Que é uma coisa que já estava a acontecer aos poucos, esta mudança, mas que o Covid veio acelerar. Há cada vez mais pessoas a falarem sobre, portanto, a falar inclusive com as suas famílias através de meios digitais. Já estávamos num processo por si só, e que eu já falei há bocadinho também, por exemplo, a questão dos almoços e dos jantares em takeaway já era um fenómeno crescente, mas o Covid veio acelerar, e há outras coisas que necessariamente irão retardar-se e que irão atrasar. Acho que, por exemplo, nós estamos aqui a falar de hábitos portanto, todas as mudanças incluem uma mudança de hábitos, não é? E naturalmente, por exemplo, a questão do desporto
a questão do caminhar ao espaço livre, os espaços verdes, tudo isso nós quando nos vimos privados das coisas, naturalmente que as valorizamos mais e sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Só resta saber até onde é que vai, mas que vai mudar, não há nenhuma dúvida. Claro, obrigado Zé. Fábio, tu partilhas desta opinião, tu achas que parece que estamos a mudar os nossos comportamentos pelas piores razões, que é que estamos confinados obrigatoriamente a um espaço e temos que necessariamente viver nele. Eu acho que primeiro a memória coletiva é sempre curto prazo. Muito depois da peste negra, tivemos uma gripe em 1918 que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, chama-se a gripe espanhola. Nasceu no norte de França, mas não foi revelada em França porque a França estava na Primeira Guerra Mundial e devido à censura não foi revelado. Passou para a Espanha e começou-se a dar o maior número de casos e que se deu a notícia do caso. Hábitos de consumo, isto aqui vai sempre mudar, porque se nós vimos os países da África que sofreram com a Primavera Árabe de 2011, ainda hoje estão afetados por isso. E há hábitos de consumo que nós nunca vamos poder mudar, porque a economia tem que crescer e a poluição é essencial para que isso aconteça, não é? É triste dizer isso, mas a realidade é essa. Para que haja viagens, para que haja fábricas a trabalhar e etc., há sempre dióxido de carbono aí para a atmosfera e os oceanos e as florestas não têm capacidade para absorver isso tudo. Portanto, isto aqui está a acontecer porque estamos parados e a economia está a cair. Quando a economia começar a voltar a trabalhar e as coisas começarem a ir à normalidade, a poluição vai acelerar para os níveis em que estava anteriormente. Para a infelicidade da Greta. Ou piores, e para a infelicidade da Greta, claro. Jaime, em relação a este assunto, tu partilhas a opinião do Fábio ou achas que há outras formas mais sustentáveis de construirmos a nossa sociedade, o nosso setor empresarial? Achas que há outras formas? Achas que podemos acreditar na energia renovável? Qual é a tua opinião? Bom, eu agora podia-te responder a ambos. Né? Eu acho que o que o Fábio está a dizer da memória coletiva ser curta é precisamente on point e claro que não vai acontecer agora por artes mágicas que as pessoas, por causa de terem estado paradas durante este tempo, vão continuar paradas quando se resolver a situação. Acho que a questão ambiental para mim é uma luta, é uma questão de ativismo. Agora, claro que as soluções existem e que parte delas passa por uma situação como esta, que é da desaceleração da produção, e que isso é possível de fazer, não é? Basta pensar que nós não precisamos ter 65 marcas de shampoos diferentes quando vamos ao supermercado. Eu, pelo menos, penso assim. As alternativas sustentáveis existem. Agora, claro que para mim é bastante líquido que não é possível alterar o problema climático dentro do paradigma do capitalismo, porque o que o Fábio está a dizer é verdade que dentro do modelo capitalista, isto é, a economia para crescer tem sempre que estar a aumentar a produção, a libertar mais dióxido de carbono e a causar mais poluição. Mas existem alternativas se nós estivermos mais focados nos nossos produtos locais, se estivermos mais focados em relações de proximidade, se estivermos focados em não ter esta questão sempre, porque nós no mundo empresarial vamos sempre ouvir falar em criar necessidade, ouvir falar em marketing, então nós estamos sempre a dinamizar nas pessoas esta vontade de consumir mais, ter mais produtos e etc. Isso é incompatível com a capacidade do nosso planeta de gerar recursos para nós e de limpar a poluição a que estamos a assistir. Portanto, para mim, a questão ambiental estará sempre relacionada com uma mudança total de sistema económico e político baseada na proximidade. Zé, tu achas que com pequenas atitudes, eu lembro-me perfeitamente há cerca de 1 ano e meio, 2, havia esses incentivos do Estado a quem comprasse carros híbridos, por exemplo. Há uma medida, por exemplo, é proibido entrar na zona centro de Lisboa, designadamente no Marquês de Pombal, se não tiveres catalisador no carro.
achas que estas pequenas medidas, se forem, podem chegar a ser, digamos que a soma das partes pode ser maior que um todo, se conseguirmos a determinada altura catalisar a mudança por pequenas ações e até mesmo nossas, ok, fazer a reciclagem, por exemplo. Tu achas que todos juntos podemos alcançar uma mudança? E isto já é um assunto que extrapola completamente a consequência do Covid, mas é um assunto importante. João, em primeiro lugar, deixa-me fazer aqui, respondendo à tua pergunta e abrigando aqui também no mesmo tema aquilo que os meus colegas disseram há pouco, deixa-me dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, vamos lá ver, isto não é, este vírus e a forma como ele se propagou pela nossa sociedade, não é obra do acaso, não é? Não é uma coisa mágica que aconteceu. Quer dizer, isto tem a ver claramente com uma atividade económica e com decisões políticas que foram tomadas na China, não é? O vírus propaga-se e inicia-se num mercado de animais vivos e passa de um morcego para um pangolim e depois para um ser humano. Sim, isso é o que se sabe, não é? Pode não ser verdade, mas na verdade acha-se que foi através do pangolim, porque o pangolim é de facto portador do vírus, sim. Exatamente, que herdou de um morcego no mercado de animais vivos em Wuhan. Assim como é verdade, isto é factual, em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, um médico na China falou sobre o vírus e falou sobre milhares de pessoas infectadas e o Estado chinês negou o vírus, afirmou que tinha a situação controlada. E quer dizer, e daqui terão que ser retiradas as medidas em devido tempo, não agora, porque agora temos que nos concentrar em combater o vírus, não é? Terão que ser retiradas as ilações políticas devidas. Nós, naturalmente, não, porque no caso isto é tal questão, se nós repetirmos a receita, obtemos o mesmo bolo, não é? Se nós em seguida prosseguirmos da mesma forma as nossas relações económicas e comerciais com a China e a China não fizer nenhum tipo de alteração na sua lei, por exemplo, no que diz respeito aos animais vivos, aos mercados de animais vivos, esta situação irá voltar a acontecer, não é? Acho que é importante ressalvar isso. Em segundo lugar, outra questão. Eu há bocadinho, quando falei, eu não disse que por magia a mudança iria acontecer. O que eu disse, aliás, naturalmente, que o que as pessoas terão tendência, as pessoas que nunca vão, que agora durante 2 ou 3 meses não vão aos restaurantes, mal tenham liberdade para o fazer, naturalmente vão voltar a ir aos restaurantes. Agora, se calhar sobre o turismo e sobre as viagens, já sou um bocadinho mais contido. Acho que não é quando derem autorização para voltar a haver turismo, as pessoas vão começar todas a viajar. Acho que aí as pessoas vão ter um bocadinho mais de cuidado e um bocadinho mais de receio, nomeadamente as pessoas já se calhar com mais de 50 anos vão ficar um bocado mais receosas. Mas o que eu gostava a dizer é que nós podemos aproveitar os nossos decisores políticos e a nossa geração, que no fundo é a geração que vai viver o futuro, pode aproveitar esta oportunidade para se afirmar e um bocadinho na cena daquilo que o Jaime também estava a dizer, construímos aqui uma nova sociedade com novos pilares, ou pelo menos, através disso que tu estavas a dizer também, 2 ou 3 grandes mudanças que provoquem efeitos a longo prazo, não é? Nós de facto, porque isto não são questões de agora, não é? Isto são questões que já são de há muito tempo, a questão das alterações climáticas, a questão das energias renováveis. Nós estamos a falar da economia não avançar. A economia avança, só que avança por aquele lado, em vez de avançar por este lado. Até porque, se há coisa que nós podemos retirar desta crise, assim como de todas as outras, mas para quem não quer ver não vê, mas quem quer ver vê, é que num momento de grande crise e de grande aflição, o que fica é o Estado. É o Estado Social, é o Serviço Nacional de Saúde, precisamente o que acontece, por exemplo, tu disseste bem, que nós não podemos compactuar com o que aconteceu nos Estados Unidos, o que fica disso é que nós não temos um Serviço Nacional de Saúde, nós não estamos na situação dos Estados Unidos por alguma razão. E essa razão é ter havido pessoas que criaram, pessoas que mantiveram e pessoas que defenderam sempre o nosso Serviço Nacional de Saúde. Essa é a razão. E, portanto, nós, de futuro, temos que nos agarrar àquilo que é verdadeiramente importante enquanto sociedade. Acho que esta crise nos vai demonstrar a todos e clarificar para todos o que é verdadeiramente importante. Obrigado, Zé. Eu queria pegar numa coisa que disseste, que é no Sistema Nacional de Saúde.
Ainda há pouco, quer queiramos, quer não, direto ou indiretamente, todos os nossos discursos acabam por abordar um pouco o Sistema Nacional de Saúde e qual é que é o mecanismo de resposta que nós temos para esta pandemia. Mas o que é facto é que há países, designadamente a Alemanha, que parece ter resultados diferentes para a mesma situação. E o que é facto é que a proporcionalidade de mortes entre os doentes infectados e as mortes, na maioria dos países, anda muito dentro da mesma casa, dentro da mesma percentagem. No entanto, na Alemanha isso não acontece. Será que Jaime, achas que é consequência do Sistema Nacional de Saúde, da solidez, da robustez, da capacidade material, da capacidade humana? Ou achas que pode ser, de certa forma, um escamoteamento por parte da propaganda política ao dizerem que não têm mortes por Covid-19, mas na verdade provavelmente terão? Eu acho que é um escamoteamento, sim. Escamoteamento entre aspas, não é? Porque eles próprios revelam a forma como eles contam os mortos, que é diferente de nos outros países, porque a Alemanha não conta como tendo falecido por Covid um doente que tinha outra doença e que acabou por contrair o Covid, enquanto que nos outros países tem-se contabilizado isso. Acho que embora eu saiba que o Sistema Nacional de Saúde alemão até tem sido depauperado um pouco pelas privatizações nos últimos anos, é um país que tem um poder económico que lhe permite, hum, ter outras condições em termos de infraestrutura e pessoal médico e tudo mais, e de material para fazer face a esta crise. E depois é um país que também tem testado bastante, isso aí tem sido o mais importante, fazer uma grande quantidade de testes, porque, por duas razões. Primeiro, fazendo testes, apanha-se as pessoas mais cedo, não é? Porque apanha-se os chamados casos silenciosos, pessoas que já têm o vírus, mas que ainda não apresentam sintomas e que aí, ao saberem que eles têm o vírus ainda sem sintomas, colocam-nos logo em isolamento. E depois, em termos matemáticos, se calhar até o Zé ou o Fábio poderão explicar isto melhor que eu, mas quando se testa mais, aumenta-se o denominador e, portanto, logo aí a mortalidade vai ser menor do que quem testa menos, porque, em princípio, se a pessoa estiver internada, certamente vai estar na estatística de quem tem Covid. Obrigado, Jaime. Fábio, tu partilhas desta opinião? Achas que é um escamoteamento político, de discurso, de demagogia, de tentar demonstrar as coisas como elas não são, ou por outro lado tu achas que pode ser realmente resultado da robustez do Sistema Nacional de Saúde? Há bocado o Jaime disse uma coisa engraçada, que o pessoal na Alemanha, quando entra um doente ou morre um doente que teve Covid, podem associar outra patologia e dizem que foi outra patologia que morreu. Essa ordem de ideias é tão certa como ninguém morre de SIDA, não é? O HIV não mata, ninguém morre de HIV. Agora, em relação ao Sistema Nacional de Saúde, sendo um pouco liberal, não defendo o fim do Sistema Nacional de Saúde, mas uma coisa é certa, nós tivemos excedente orçamental este ano devido às cativações da saúde e se calhar agora estamos a pagar por essas cativações e aconselho a todos os jovens e qualquer tipo de pessoas a fazer um seguro de saúde para se conseguir precaver. O Estado Social e esse tipo de assuntos, o Estado a ajudar, eu defendo que sim, porque lá está, como disse há pouco, sou liberal, não sou anarquista, e acho que para este tipo de situações em que, destes surtos, como estamos a viver, ou até mesmo dos incêndios, o Estado tem que conseguir responder por este tipo de situações. Ok, obrigado, Fábio. Eu acho realmente importante a discussão do Sistema Nacional de Saúde. E há pouco estávamos a falar nas decisões políticas, das decisões governamentais durante e pós-Covid, e há dias estava a ouvir uma coisa muito interessante, que era, nós já trabalhamos com o Sistema Nacional de Saúde quase no limite, em condições normais, mesmo assim. E neste momento estamos a trabalhar no limite, acima do limite, como vocês quiserem. E a verdade é que há jovens que estão prestes a licenciar-se em medicina que já incorporaram as equipas do SNS 24, da linha de saúde 24, que eu acho fantástico. E
o Estado fez contratos entre 4 a 6 meses a enfermeiros, pessoal de saúde no geral, mas neste caso a enfermeiros, para incorporarem as equipas médicas de resposta ao Covid. Só que, no entanto, isto terminando, o que é que vocês acham que pode acontecer? O Sistema Nacional de Saúde é provavelmente o sistema mais periclitante, o sistema mais débil, digamos assim, em Portugal. Como é que acham que vai ser a resposta governativa? Acham que vão emagrecer a estrutura, emagrecer o material, ao ponto de que estes que entraram vão sair, mas há outros que também vão sair? Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Zé? Bem, João, na senda daquilo da tua pergunta e aquilo que o Fábio, na senda daquilo que o Fábio estava a dizer, deixa-me dizer que eu discordo absolutamente e aquilo que me parece claro, portanto, aquilo que o Fábio estava a dizer é que nós devemos ter um Serviço Nacional de Saúde para atuar no momento das crises, mas que em situações normais um seguro de saúde e a saúde privada. Deixa-me dizer que eu discordo absolutamente. Aquilo que me parece claro e que me parece óbvio desta situação é que o Serviço Nacional de Saúde sai absolutamente reforçado, sai absolutamente valorizado. Os nossos profissionais de saúde estão neste momento, ainda hoje vi uma sondagem, e são aqueles com quem a nossa população no geral está mais solidária. Deixa-me dizer, a saúde está consagrada na Constituição como um direito universal que o Estado tem que assegurar. E, portanto, esta crise, este vírus, veio claramente mostrar-nos aquilo que é importante e clarificar que nós temos no Serviço Nacional de Saúde profissionais competentes, profissionais absolutamente que não devem nada a outro tipo de profissionais e, portanto, nós temos, penso que é óbvio e claro para todos neste momento de que o caminho será pelo Serviço Nacional de Saúde, de investimento e de valorização no Serviço Nacional de Saúde. Eu se calhar fui mal interpretado. Eu não quis dizer que em tempos de aflição devemos recorrer ao Estado e em tempos normais devemos recorrer aos privados. Eu não foi isso que eu quis dizer. Tanto é que no início, quando comecei a falar, disse logo que isto aqui não era saúde pública versus saúde privada, isto aqui é a saúde da população. Portanto, o SNS vai ser reforçado, espero que saia reforçado, espero que os privados saiam reforçados, espero que as pessoas é que saiam saudáveis e saiam sem o problema. Agora, o preciso lá está, é haver incentivos e haver mais investimento na saúde e não é com medidas como foram feitas no governo, do género dos enfermeiros que estão de quarentena. O tempo que está de quarentena é descontar no banco de horas, portanto a tropa que está a dar a cara na luta é que está a sair prejudicada e com falta de incentivos. Ok, obrigado Fábio, obrigado Zé pela partilha. Pessoal, vamos terminar, foi ótima esta partilha de ideias, acabamos por esmiuçar vários temas, como consequência um pouco do coronavírus, e é mesmo assim, a realidade é mesmo esta, isto está a afetar várias dimensões ao mesmo tempo, umas mais que outras naturalmente, e isto ainda é tudo muito no domínio da subjetividade, não sabemos ainda rigorosamente nada até mesmo do próprio vírus, porque os próprios artigos científicos que se veem não têm o famoso peer review. Há dias todos lemos aquele artigo acerca do coronavírus e acerca das consequências da quarentena. É interessante. É assim, não sabemos na verdade qual é que vai ser o caminho a seguir, não sabemos qual é que é a velocidade de propagação, ou pelo menos ainda não temos esse resultado com precisão. Portanto, acho que foi muito importante, foi elucidativo, foi esclarecedor da parte de todos vocês, quero vos agradecer. Jaime, Zé e Fábio, e queria que vocês dessem uma última palavra acerca do projeto também, dizerem o que é que sentem, se gostaram desta primeira experiência e se quiserem um de vocês ou todos podem lançar já o mote para o próximo episódio. Jaime, queres começar? Sim, eu agradeço a ti em primeiro lugar e por teres moderado aqui o debate e juntado aqui os diferentes convivas. Acho que o debate foi super enriquecedor, temos aqui pessoas com bases ideológicas diferentes
e todos podemos estar aqui a trocar ideias em sã convivência. E, acho que analisou-se de uma forma muito interessante toda esta questão. Acho que nos próximos tempos o debate arrisca-se a ser monotemático, porque o Covid-19 vai continuar a dominar toda a nossa vivência pessoal. Eventualmente, se quiserem também aflorar outros temas, também estarei sempre disponível. Ok, Jaime, obrigado. Fábio, uma última palavrinha? Sim, claro. Foi bom, gostei. Lá está, como repetindo um pouco o que o Jaime disse, somos pessoas com um pouco ideias diferentes, estamos aqui a discuti-las na ordem do respeito. Matou saudades, já não tinha uma briga assim com o Zé Pai há 8 ou 9 anos e foi porreiro voltar a ter este tipo de brigas. E sim, acho que é para continuar, lá está, sempre no mesmo tema, mas atualizando-nos um pouco, não é? Que o que se passa hoje para a semana será diferente, daqui a 15 dias pior será à partida, não é? E cá estaremos para falar sobre a atualidade do momento. Finalmente, Zé, fala um pouco o que é que achas sobre o projeto, o que é que achas sobre esta situação. Bem, João, em primeiro lugar quero agradecer o convite e também saudar a ideia, que acho que é muito interessante. Nós temos aqui um debate independente, informado, para comentar e para falar sobre a atualidade política. Penso que quero também, portanto, saudar os meus colegas, o painel e também aqui em especial aqui o Fábio, depois daquele forte abraço e aquilo que acontece sempre, já de facto isto foi um reavivar de memórias, naturalmente. E naturalmente acho que nos cabe a nós ir comentando aquilo que vai acontecendo na atualidade. Acho que o debate de hoje foi um bocadinho condicionado, porque nomeadamente no nosso país nós ainda estamos muito dependentes das respostas que serão dadas em termos europeus, como nós frisámos durante o debate. E portanto, no futuro próximo, este será o tema. A atualidade estará a mudar todos os dias e acho que este é o debate que faz sentido nesta fase. Ok, obrigado. Temos aqui um painel interessante, como disse logo no início, um painel que parte de premissas ideológicas diferentes. Acho que temos aqui muito para dar, isto hoje até foi muito assertivo, o ideal até era ser mais agressivo do que isto, mas pronto, para começar está tudo muito bem. Espero que todos tenham gostado, espero que partilhem, vamos fazer com que este projeto cresça, vamos aproveitar o facto de agora estarmos por casa, quem está por casa, para aproveitar também para desenvolver ideias, vamos lançando temáticas para cima da mesa, ainda que, claro, como eu já me disse, este tema estará em voga durante bastante tempo. De qualquer das formas, para terminar, um agradecimento especial a todos vocês e vamos lá quebrar condutas.